Eu queria deixar na horizontal, mas eu não sei fazer isso, então deixa quieto. Vamos Agora assim. ficou bom. Isso. Então, Dan, eu estava conversando com o pessoal que está aqui ao vivo e falando que nada melhor do que você para se apresentar um pouquinho, né? Falar aí das suas especialidades. Aí. Ai, meu Deus. Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente na sexta-feira, às 8 horas Às da 8 da noite, noite. bem na hora da balada. Bom, obrigada pelo convite, Mi, Eu que agradeço. por essa, né? Eu sou nutricionista, eu sou formada há 12 anos, há 11 anos e meio, na verdade, é que eu tenho uns 12 tralalá de experiência, porque fiz estágio em atendimento desde o do terceiro ano da graduação e venho atendendo desde então. E já durante esse estágio de atendimento no terceiro ano da faculdade, foi que eu entendi que só o alimento muitas vezes não era suficiente. Então, a gente precisava de alguma coisa a mais. Eu tentei aprofundar cada vez mais na parte bioquímica, na parte biológica, na parte fisiológica, e tentei integrar isso à minha prática, né? Então, muita gente sabe, a Mi sabe, eu uso suplemento desde pequena, eu uso suplemento, então isso foi fazendo com que eu me aproximasse cada vez mais da suplementação. E o whey veio exatamente porque eu precisei muito, né? Precisei de proteína durante a minha adolescência. E com o conhecimento de nutricionista, isso só melhorou, só me deu mais capacidade de trabalhar com isso. Então, eu me formei, eu sou técnica em análise clínica, sou técnica em patologia clínica, antes de ser nutricionista. Fiz nutrição, fiz pós-graduação em nutrição clínica com prática ortomolecular. Depois eu fiz nutrição clínica funcional. Depois eu fiz uma extensão em bioquímica e metabolismo. Depois eu fiz coach pessoal e profissional, que eu trabalho muito mais com profissionais do que com os pacientes. Na verdade, eu não aplico isso nos meus pacientes. Eu aplico só nas minhas consultorias para profissionais. E de lá para cá foram 11 cursos de extensão, na verdade, que eu fiz, sempre focando em metabolismo, sempre focando em suplementação. E hoje eu sou professora, além de ser nutricionista clínica, consultora técnica de farmácia de manipulação e indústria, eu sou professora também. Então, eu tenho 3 disciplinas na pós-graduação da Estácio. Eu sou professora de suplementação nas patologias, que é a minha disciplina com maior número de turmas. Sou professora de bases para prescrição nutricional, onde a gente fala de cálculo tanto para dieta, tanto para alimentação quanto para suplementação. E a gente fala das diretrizes, das diferenças entre manipular e comprar pronto. E sou professora de doenças endócrinas e doenças cardiovasculares. Pouca bagagem, né, Dan? Hoje até falei, né? A impressão que eu tenho é que eu tenho o dobro da minha idade cronológica. Às vezes eu penso, ai meu Deus, eu acho que eu tô um pouco cansada. Mas depois passa. E a gente vem aprendendo muito com ela. Eu participo de um grupo que a Dani tem aí o carinho e o amor de conduzir um grupo de nutricionistas. E lá a gente troca muita informação, né? E é enriquecedor mesmo. Engraçado que hoje eu estava lembrando-me que a gente se conheceu pessoalmente num workshop de whey protein. Exato, Né? foi, exato. Eu fiquei lembrando, falei, nossa, gente, como isso é louco, né? A gente se conheceu pessoalmente lá. Por conta do whey, na verdade. Por Isso. conta do whey, isso aí. É isso aí. Dani, então, o que eu queria que você trouxesse aqui para quem está assistindo? Na verdade, a Dani tem a agenda super complicada e ela falou, vamos fazer na sexta mesmo e a gente tenta gravar e depois disponibiliza no canal do YouTube, tanto no meu quanto no dela. Porque é importante a gente fazer acontecer e quem não puder estar ao vivo depois, com certeza, assiste. Mas eu queria que você dissesse aí, com a sua bagagem, o que é o whey protein para as pessoas que estão chegando, porque muita gente vê o whey protein como um suplemento, né? Mas aí não se sabe exatamente que tipo de suplemento, né? Fica esse preconceito. Então, que você falasse um pouquinho de uma forma clara aí para quem está assistindo. Então,
Na verdade, assim, o whey protein é proteína do soro do leite em tradução livre, né? Então, whey, W-H-E-Y, significa soro do leite, quando a gente traduz do inglês para o português. E o protein é proteína, então é whey protein, proteína do soro do leite. E esse soro, para ilustrar melhor, é aquela água que fica na parte de cima do copo de iogurte, quando a gente abre o iogurte, tem aquela aguinha, ou aquela água que fica envolvendo o queijo branco quando a gente compra o queijo branco no mercado. Isso é super rico em aminoácidos, né? Então, aminoácidos são os pedacinhos que compõem uma estrutura proteica, a própria proteína. Esse soro, como o próprio nome diz, é soro do leite, e leite mesmo, né? Ele é só animal, é uma substância, uma secreção animal. Então, todos os mamíferos possuem leite, logo todos eles têm soro do leite. Então, basicamente é isso, tá? É a parte líquida do leite materno, da mãe, da vaca, da mulher, da vaca, da cabra. Isso é muito legal, né? A gente trazer que a mulher, né? O leite da mulher é rico, né? Em whey protein, porque acredito que a grande maioria aí não saiba disso, né, Dani? Sim. E é engraçado que, assim, nesses anos de estudo, como existe uma briga muito grande, né? No toma leite, não toma leite, porque leite é para vaca, é da vaca, então é para o bezerro. Então, peraí. Então bateu na minha cabeça assim, peraí. Se o leite é da vaca e é para o bezerro, por que raios a indústria trouxe o leite de vaca para o ser humano? E aí pensei, poxa, mas quando a gente toma whey protein, a gente está tomando proteína do soro do leite da vaca. Bom, então por que é ruim, né? Então olha que louco. Travou aqui pra... E aí eu fui pesquisar toda a parte química mesmo, né? Então peguei lá nossas aulas de técnica dietética e falei, não, tem que achar uma justificativa para isso. Tem que achar o porquê das coisas, na verdade. E aí, olha que louco. Olha a diferença do leite da vaca para o leite humano. 80% do leite humano é composto por soro do leite. É composto por whey protein, né? Por whey. E só 20% do leite de vaca é whey. Olha que louco. Então, quando a gente pega a estrutura, né, e compara leite de vaca com leite humano, que é o mais comum, a gente não precisa entrar em leite de cabra, nada. A gente não consome whey de outros animais que não seja da vaca. O leite humano tem a maior parte de soro e 20% só de caseína, que é aquela parte branca, que é o que forma o queijo. E o leite de vaca, 80% é aquela parte branca e só 20% é soro. A ponto de, para a gente ter um pote de whey de 900 gramas, a gente precisa de 1.000 litros de leite. É leite pra caramba, né, Dani? É muito leite. Então, por isso que é caro. E aí aqui é importante enfatizar que as pessoas às vezes querem pagar barato num whey, né? E aí dá para você saber que um whey de qualidade não pode ser barato, né? Não é nem só de qualidade, Mi, é um whey puro, né? Eu costumo falar que é o seguinte, como o produto é caro, matéria-prima, soro do leite, né? Proteína do soro do leite é cara, o que acontece é que para baratear, acaba misturando com outras coisas. Então, ele tem soro do leite lá, tem whey protein lá, só que ele não tá puro sozinho. E aí acaba barateando porque no geral do produto, a quantidade de soro é pequena. Então, fica barato. Agora, quando você quer comprar puro, ele sozinho, limpo, não sei o quê, aí fica caro definitivamente. Aqueles que a gente gosta, sabe? Aqueles sem cor, sem sabor, sem... Que a Nutri adora. Sem corante. Então, esse é o mais caro que tem no mercado, porque ele tá puro, né? E dependendo da forma industrial que ele é obtido, ele fica mais caro ainda. Legal, Dani. E aí tem... essa semana mesmo, na quarta-feira, eu atendi uma paciente, eu estava sugerindo para ela ali o whey protein durante o dia. Era uma dieta de emagrecimento e aí aquele susto, né? Que muita gente acaba tendo. Mas o whey protein não engorda, não dá barriga, não dá espinha. Como é que a gente pode explicar isso um pouquinho para quem está assistindo?
Então, é lógico que isso envolve tudo, desde a situação gastrointestinal, fisiológica e metabólica do indivíduo até a própria qualidade do produto final, como eu acabei de falar, né? O soro do leite, a gente tem pouquíssimos fabricantes no mundo. Então, o que vai contar mesmo é o produto final, porque uma coisa é você ter o soro do leite liofilizado lá, deixado em pó. Outra coisa é como ele chega dentro do pote, como ele está dentro do pote, né? Então, dentro do pote, ele pode estar misturado com um adoçante que não é tão legal para o corpo, ele pode estar com um corante que é altamente inflamatório, ele pode estar com uma mistura, né? Então, ele pode estar, por exemplo, com proteína do leite, ele pode estar com caseína, ele pode estar com proteína da soja, ele pode estar Albumina, né? com albumina, ele pode estar até com proteína do trigo, que antigamente era bastante comum. Tá. Então, isso tudo vai deixando a estrutura do produto grande. E aí, isso fica com maior, isso traz maior dificuldade para o indivíduo para digerir. E aí, esse é o grande problema. Proteína mal digerida acaba passando pela barreira intestinal, Intestinal. passa com peso molecular muito grande e o corpo entende isso como um vírus ou uma bactéria. E aí ele entende como doença, então ele começa a atacar. A reagir. Aí o indivíduo apresenta respostas inflamatórias. A acne, por exemplo, é uma resposta inflamatória grave, que a gente não dá muita importância. O edema, né? Então, aquele inchaço que a pessoa apresenta é um sintoma muito importante de inflamação, de resposta inflamatória. Então, as duas coisas precisam ser muito bem avaliadas. Se o trato gastrointestinal desse indivíduo está, em que situação ele está, e é isso que vai determinar que tipo de proteína eu vou oferecer para ele e que tipo de proteína ele está já usando. Então, quando é natural que as pessoas perguntem se não engorda, né? Porque até bem pouco. Posso emendar? Pode, vai, manda ver. Até bem pouco tempo atrás, existia um vácuo ali, né, Mi? Então, Sim. você tá formada há muitos anos também, então você sabe que a gente tinha na suplementação uma divisão muito clara, muito bem estabelecida. Por exemplo, era só nutrição esportiva, então era suplemento para atleta, e nutrição Isso. hospitalar, que era suplemento para hospital, para nutrição hospitalar. E aí a gente teve esse vácuo no meio do caminho aí, que ficou aquela pessoa que vai no consultório, precisa suplementar, mas não tem uma categoria para ela. Então a gente tinha que transformar o suplemento do hospital ou o suplemento para o atleta para esse indivíduo. E aí gerava essa confusão. Poxa, mas eu não sou atleta, por que você está me dando um suplemento para atleta? Ou eu não estou hospitalizado a ponto de precisar de um complemento para ganhar peso, por exemplo. Por que você está me dando isso? Então, a gente teve que trabalhar muito para trazer uma nova categoria para o consultório, né? Então, a gente tem bastante paciente, por exemplo, que precisa realmente de um complemento, mas ele não está acamado, né? Não está hospitalizado, ele está deambulando, ele está falando, ele está comendo pela boca. E aí, com os anos, as indústrias observaram essa nossa necessidade, tanto que a gente falou, e hoje a gente tem não só essa categoria clínica, graças a Deus, como também a gente tem a nova legislação, que também tá dividindo isso muito bem. Você falou muito bem. Pode falar, Dan. Não, pode falar, pode falar. Eu sou formada há 18 anos e a minha pós foi logo em seguida, então eu fiz a primeira turma da VP, ainda não era esportiva funcional, era só esportiva, e tinha exatamente essa divisão, né? E lá a gente aprendia basicamente nutrição para atleta, e nessa época existia basicamente uma única marca aqui no Brasil que trabalhava com nutrição esportiva, e você falou muito bem isso, né? O nutricionista ele não era visitado, a gente não tinha esse acesso, né, aos produtos, às marcas, à composição, então isso tudo teve que ser reorganizado, né? Teve que ser criar aí uma nova identidade para isso tudo. Sim, e é engraçado porque essa prática, como a gente tem mais tempo de formado, a gente viu caminhar, né? Então, essa prática consultório mesmo,
E essa autonomia que o nutricionista tem hoje é muito recente, né? Não deve passar de 15 anos, não deve passar disso. Eu estou chutando muito alto. Então, a gente não tinha essa autonomia toda para prescrever suplemento, nem industrializado, muito menos manipulado. A gente não tinha essa oferta tão grande, a gente não tinha essa preocupação que a indústria tem hoje com o tipo de matéria-prima, com as misturas. Exatamente porque era extremamente específico, né? Hoje não, hoje precisa ter alguma coisa que atenda uma gama muito grande de situações dentro do consultório. Uhum. E com Ô, ele Dani, foi diferente. show. E aí a gente vê, nós nutricionistas, a gente acaba orientando muito, né? Quer começar a comer direito? Começa pela comida de verdade, né? Come comida de verdade, que aí você não erra, a comida que tá na feira. Como é que a gente pode explicar para esse público também a importância do whey dentro de uma alimentação que não deixa de ser limpa, né? Claro, o whey ali, que a gente sabe que existem várias diferenças aí, acho que não vai dar tempo da gente trazer isso hoje, mas existem, né, classificações aí de whey mais limpos ou menos, mas existem aplicações importantes aí do whey protein. Como é que a gente pode trazer isso e explicar para as pessoas que não deixa de ser, né? Não é a comida de verdade, é o industrializado, mas é um industrializado que às vezes se faz necessário e é importante. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa definição, esse conceito de comida de verdade, né? Porque a gente parte do princípio que tudo que você coloca na boca e te oferece o mínimo de substrato para que você viva é comida de verdade, né? Claro, eu tô sendo bem grosseira na Sim. definição, mas eu me preocupo muito com isso, porque isso faz com que a gente tenha limitações importantes, né? O whey não tem como a gente tomar o soro, né? E a gente não mama mais, né? A gente não tem como ingerir leite materno. Tanto pela parte de produção, né? A gente não tem mulheres que ficam lá no banco de leite disponibilizando leite materno para a população como um todo. E existem substâncias que só estão presentes no leite materno, seja no leite da vaca, seja no leite da mulher, né? Não importa. Como você mesmo disse ontem, acho, hoje, que tem lactoferrina, que tem taurina. São substâncias que a gente não consegue de outra maneira. Quando a gente fala de ingestão alimentar. Então, o whey ele foi considerado por diversas escolas científicas como um dos melhores alimentos do mundo. Porque quando a gente fala whey, a gente fala de soro do leite. Então, o soro do leite é o alimento mais completo que existe no planeta, né? Então, você não tem outra maneira de ingerir o whey senão com o auxílio da indústria, porque é ela que vai tirar o excesso de sal, é ela que vai tirar os fatores antinutricionais e é ela que vai viabilizar isso para ingestão. E aí você fala, putz, mas a gente não toma o whey da mulher. A composição química é igual, então o aminograma é igual. O que muda é a concentração de cada aminoácido, ou seja, quanto de cada aminoácido tem nessa composição. E aí, claro que vai variar, né, da mulher para a vaca, mas aí a gente consegue fazer a dose com cálculo para atingir a ingestão. E aí você falou, como que a gente pode trabalhar isso com as pessoas entendendo que isso também é comida de verdade, né? Tá, a gente só teve o auxílio da indústria para viabilizar, e mais do que isso, tem que pensar que é uma proteína como qualquer... É um alimento proteico, né? Não é uma proteína pura, a gente pode entrar nisso depois, mas é um alimento proteico rico em proteína, assim como uma carne vermelha, assim como uma carne de frango, assim como um peixe, ou seja, aqueles alimentos, eles não são 100% proteína. Eles têm uma grande quantidade de proteína em suas porções. E o whey protein é a mesma coisa. E seguindo no mesmo caminho, a gente não sai correndo atrás de um boi e pega ele pelo pescoço e né? Sim. A gente também depende da indústria para viabilizar isso. Para que essa carne chegue na nossa casa em formato de bife, sabe? Tipo, então a gente precisa. A gente tem que pensar na mesma linha. Só isso.
Show, show, Dani. E para quem que então que a gente, desmistificando isso, que é só porque ainda existe muito esse conceito. O whey protein é só para o maromba da academia ou é só até praticante de atividade física, às vezes tem alguma dificuldade de aceitar isso, porque não, eu não quero ficar fortão, eu não quero, enfim. É bem isso que você falou. Ai, eu não quero tomar porque eu não quero ficar com o bração. Eu não tenho intenção de ficar grande, né? Então, eles têm uma resistência bem importante. Na verdade, vou tentar explicar resumidamente. Por que era muito orientado, indicado, prescrito para atleta? Porque eles têm realmente uma exaustão física, né? Uma hiperfunção física. E aí, eles precisam de substratos para recuperar isso. Então, precisa dos aminoácidos para reconstruir os músculos, mas também precisam das substâncias de suporte imunológico, porque com essa exaustão, eles acabam ficando com a imunidade comprometida, mais baixa. E aí, como a gente tem substâncias estimulantes e pró-imunoglobulinas, né, pró-imunidade, eles acabavam recuperando muito melhor com a ingestão de whey protein. Então, a gente pode pensar que todo indivíduo que tem um comprometimento metabólico, né, um comprometimento físico, algum órgão trabalhando mais, e isso inclui a cabeça, né? Então, ou meu trabalho é distante, ou eu durmo pouco, ou eu tenho deficiência de alguma glândula, enfim, eu tenho uma doença. Mesmo que eu não esteja hospitalizado, eu tenho um quadro de doença, por exemplo, um diabético. Ele tem um quadro de doença que está controlado pela medicação, né? Uhum. Mas ele tem lá uma hiperfunção do metabolismo. Para essas pessoas, sem dúvida alguma, a gente já pode pensar em introduzir. Então, a gente consegue usar o whey protein para alcançar a quantidade proteica desse indivíduo de modo mais viável, né? Então, mais rápido. Vamos pensar assim, para atingir a quantidade de proteína do indivíduo, eu precisaria dar para ele 800 gramas de carne por dia. Eu não conseguiria comer, você conseguiria? Além de conseguir ingerir, comer, né, Dani, a gente tem que pensar em todo o trato gastrodigestivo, né? Será que meu estômago está preparado para digerir, né, com uma boa quantidade ali de enzimas digestivas, meu intestino? Então, e o whey protein, ele traz essa facilidade também, né, Dan? Total, total. Eu brinco que indivíduos que fizeram cirurgia bariátrica, eles obrigatoriamente vão ingerir whey protein até o último respiro, porque é a única maneira mais eficiente deles alcançarem a quantidade de proteína que eles precisam para viver, né? Então, eles acabam tendo uma dificuldade muito grande. Idoso, além de ter comprometimento oral, porque acaba tendo redução do número de dentes, principalmente os dentes do fundo, que são esses que vão fazer a digestão mecânica dos alimentos, principalmente das carnes, eles têm um comprometimento da produção de enzimas do estômago muito grande. E aí eles acabam restringindo, né, a ingestão de carne inconscientemente. Eles acabam não comendo. Para essa população, a gente trabalha assim com excelência com whey protein. Tem que ter. Eu ia falar, ainda mais que diminui o consumo e aumenta a necessidade, porque no idoso a gente tem que trabalhar com a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, né? Exatamente. Aí, além de ter essa redução natural por conta da idade, a gente também tem todo o fator externo, né? Então, ele vai perdendo, ele vai gastando mais do que ele tem de reserva e tendo maior dificuldade para obter isso, para recuperar. Então, tudo isso faz toda a diferença para eles, né? Criança, a gente tem, pelos censos, né, aqui no Brasil, que o brasileiro ingere muito pouca proteína, de fato. A gente tem uma ingestão muito pequena de proteína, dificilmente a gente alcança as necessidades básicas. Isso falando Ô, Dani, a faculdade de nutrição, você que está mais ligada a essa parte de ensino, ainda se tem aquele conceito de 55% carbo, a proteína ainda está lá nos 15%. Como é que está isso? Que eu já estou mais perdida aí. Ainda se mantém. E a gente sabe que a prática ela é diferente, né?
A gente tem 5, né? Então, isso é uma coisa Tá. interessante você ter me perguntado, porque como uma das disciplinas que eu dou aula é de bases para prescrição, quando a gente coloca ainda esses cálculos de 50 a 60 de carbo, o pessoal faz, né? Porque a gente está na era da low carb. E na Uhum. realidade, a gente consegue chegar nessa low carb, que para a gente da área acadêmica chama hipoglicídico, né? A gente usa Uhum. o termo em português. Baixar o carbo, na verdade, né? A gente usa o termo em português em sala de aula. Mas a gente só, na graduação, a gente mostra que não é que está errado essa quantidade de proteína, é que essa quantidade é sugerida para indivíduo saudável e num contexto. E aí a gente vai mexendo com os macros e aí a gente tem lá até onde pode ir com a proteína Uhum. para que não seja deletéria à saúde do indivíduo, não sobrecarregue, principalmente o sistema renal. Mas isso Uhum. tudo ainda está até 25, de 15 a 25% de proteína. E lógico, isso tudo é muito calculado, né? Então, eu tenho o hábito de calcular as dietas dos meus pacientes. E por isso o whey encaixa muito bem, porque eu consigo manejar isso Uhum. de modo muito mais efetivo, principalmente quando eu preciso reduzir gordura saturada, e a melhor maneira é reduzindo a ingestão de carnes. Então, Uhum. aí eu entro com whey, aí eu entro com whey isolado, porque ele é puro, ele não tem carbo, não tem gordura do leite. Então, tudo isso a gente vai trabalhando nesses cálculos, né? Mas Tá. ainda assim gira em torno dessas quantidades. Tá. E até porque para mudar isso, né, teria que se mexer aí numa indústria toda, né, que tem por trás, porque tudo que é muito industrializado, o que é mais fácil ir para o pacote é o carbo, né, Dani? Se a gente for ver a bolacha, o biscoito, o cereal, né, que acaba... Na realidade, assim, quando a gente olha o censo e vê que o brasileiro ingere muito pouca proteína, é exatamente porque ele ingere muito mais. O que o censo fala com muita clareza é o indivíduo ingere, né? O brasileiro ingere muito mais industrializado, produtos altamente calóricos e, pasme, altamente gordurosos. Uhum. Então, a gente tem esse conceito do carboidrato, mas é que esse carboidrato está muito vinculado ao produto gorduroso e vice-versa. Para um Uhum. Uhum. estabilizar, a gente precisa do outro. Então, a gente acaba ingerindo muita caloria, pouco micronutriente, que é uma situação bem grave que a gente tem no país, que assim, tudo bem, tá fugindo um pouco do assunto, mas é uma tristeza, porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem a maior quantidade, maior oferta de FLV do planeta. Uhum. É uma tristeza saber que a gente tem deficiência de micronutriente. E aí acaba ingerindo pouca proteína porque ela é omitida pela grande quantidade dos outros macros que a gente ingere, que é Das carboidratos ofertas mais práticas aí, né? mais práticas. É, por isso que quando a gente fala em carbo, falar da comida de verdade acaba sendo um pouco mais fácil, porque você não precisa tirar ali, né, a mandioca, a abóbora, né? Que muita gente até isso tem medo de pôr cenoura, medo de pôr beterraba, porque é docinho. Então, sem essas neuroses, né? O carboidrato mais complexo, ele é importante aí para a saúde também. A gente puxou o gancho aqui, mas, enfim, eu coloquei, né? Na verdade, eu te chamei para essa live porque eu coloquei um e-mail que eu recebi de uma das empresas e coloquei no meu Insta, subi as aplicações que eles usam ali, né? Que eles indicam para estar utilizando de whey protein. Então, lá falava de idosos, principalmente por conta de sarcopenia e de digestão, pacientes com câncer, cardíacos e hepáticos, pós-operatório, para quem precisa aumentar a imunidade, diabéticos, hipertensos. E para mim, para minha surpresa até, né? Porque eu acho que quem é formado ali mais tempo leva um pouco mais de tempo também para quebrar alguns preconceitos, né? Então, trazer esse... você até discutia lá no grupo com a gente, trazia essa informação. O whey protein, antes da refeição, você vai aumentar a saciedade de um paciente que está em processo de emagrecimento, fazer com que ele coma menos, então a aplicação dele também para emagrecimento. Sim, na verdade, foi muito bem colocado isso.
É engraçado que eu tinha discutido bastante isso com o diretor comercial da empresa que você colocou. É assim, por exemplo, para cardiopatia, existem estudos super bem desenhados e muito bem conduzidos, mostrando que você oferece aminoácidos que vão trabalhar no ritmo cardíaco, e isso faz com que você melhore a pressão arterial. Então, você melhora duas coisas ao mesmo tempo, né? Na parte de diabetes, exatamente porque a gente consegue, com o whey protein, também oferecer alguns aminoácidos específicos para a função pancreática, e aí entra junto com essa parte do pré-prandial, né? Antes do almoço do jantar. Existe um grupo de estudo que vem conduzindo também estudos muito bons com pacientes diabéticos tipo 2, com e sem obesidade. E aí, esses estudos mostram uma ação muito parecida com a liraglutida, que é que é um medicamento. que é aquele medicamento com a canetinha que você aplica na barriga. Por quê? A ideia deles é aumentar a GLP. E aí isso traz, além de uma saciedade, um controle na produção e secreção de insulina. Então você estabiliza ali a glicose no sangue e também controla a insulina que você vai produzir e secretar. Estou falando bem a grosso modo. Isso faz com que você tenha uma saciedade, fora que também ele tem uma ação de estimular a colicistoquinina no intestino. E isso faz com que você tenha maior saciedade. Né? Então, não é que você vai ficar sem vontade de comer, que é o efeito dos anorexígenos, né? Dos medicamentos para emagrecer. Mas você vai ter uma sensação de plenitude muito mais rápido. E isso faz com que você reduza o volume da refeição. E aí você automaticamente reduz o valor calórico. Então, você acaba tendo todo o controle metabólico e também esse controle de ingestão calórica, fazendo o balanço energético negativo, emagrecendo. Esse controle da insulina é que faz com que a gente gaste a gordura estocada, né? Essa é a ideia de baixar a concentração de insulina no sangue, né? Então, esse efeito do whey é sensacional. Eu já usei, já testei, né? Eu adoro. Legal. Além dessas aplicações, você também comentou uma vez que é muito interessante usar para crianças ao invés de fórmulas infantis, certo? Claro que sempre orientado, né, por um profissional. Sim. Claro que isso é uma prática que a gente tem hoje, também é muito recente, tem 2 anos que a gente tem pós-graduação em materno-infantil. E isso é uma prática que assusta muitas vezes quando a gente orienta um pai e uma mãe, quando a gente orienta um cuidador, né? Principalmente porque até bem pouco tempo atrás a gente só tinha potão de marombeiro. Né? Exato. Lojinha de que tinha pôster dos fisiculturistas. Se a gente olhar o rótulo de uma fórmula infantil, o primeiro ou o segundo ingrediente é proteína do soro do leite. E aí, o que eu sempre fiz foi estudar os dois lados. Então, estudar a fisiologia do bebê e da criança, estudar a necessidade que eles têm e estudar a química dos alimentos. Né? Então, foi o que eu tentei fazer ali, venho fazendo. E aí, eu ensino as mães a fazerem a fórmula infantil. Por quê? Quando os bebês chegam no meu consultório, a mãe chega com queixa de muita cólica, muita produção de muco, que é uma resposta inflamatória bem importante, com agitação, não dorme, porque está tendo excitação neurológica. Eu avalio a fórmula e a gente testa uma fórmula muito parecida com o leite humano, que é soro do leite, uma gordura de boa qualidade, que na grande maioria coloca o TCM, não, é sempre TCM, e como carboidrato eu coloco um pouquinho de polidestrose, bem pouco. Lembrando que uma fibra, leite, né? O leite ele é um alimento gorduroso, ele não é um alimento proteico. Então a quantidade de whey que a gente vai usar é muito pequena. E por que eu coloco o whey protein e não leite? Claro, salvo as especificidades, né? Uma mãe carente, não tem condição, a gente faz outro tipo de cálculo, mas não foge muito disso. Via de regra. Um whey protein hidrolisado, ou seja, ele já está digerido quimicamente, então não vai exigir tanto do trato gastrointestinal do bebê, porque ele ainda está imaturo, né? Não está totalmente madurinho.
E a gente oferece para ele os aminoácidos essenciais, semi-essenciais e não essenciais que tem no soro do leite e a lactoferrina e a taurina, que é importante para o cérebro. E aí, por que eu decidi fazer isso? O mais importante, tem vários estudos, Mi, que mostram que o bebê ainda não tem capacidade de metabolizar o óleo de peixe. E é o que E vem tem nas nas fórmulas. fórmulas, né? Então, além da proteína do leite ser uma proteína muito grande e demande muito do sistema gastrointestinal do bebê, Que daí é mais interessante dar a hidrolisada, né? Na fórmula. Quando a sim. gente faz, tá? E eles também não têm capacidade de metabolizar o O óleo óleo, do tá. peixe. Então, eu ofereço para a mãe o TCM, que na maioria das vezes aqui no Brasil é derivado do óleo de coco e ou do óleo de palmiste. Uhum. Então, eles respondem super bem, a agitação neurológica reduz Baixa muito, bem. o reflexo deles melhora muito e a imunidade, que é sem comentários, né? Uhum. É assim, a resposta é muito boa. Show. Falando em taurina e lactoferrina, eu acho que é importante a gente dizer aqui, é claro que o whey protein tem muito assunto, não dá pra gente entrar em tipos e nada disso, mas só pra... Porque às vezes o Nutri, a gente está tão condicionado que às vezes eu pego uma amostra de proteína vegetal, né? Proteína vegana, ou proteína de bife, e aí eu falo whey de bife. Whey Tem o né? whey de beef. Pelo amor de Deus, não existe. Mas assim, a gente tá Não tão... existe Porque o isso é whey vegano. recente, né? É. É recente essas proteínas também, essa oferta de proteínas, até para atender esse público. Mas é importante dizer que nessas outras proteínas, para quem não quer o leite, ou para o vegano, para o vegetariano, que seja, ele não vai ter a lactoferrina e a Não, taurina, que são exclusivas do whey do whey, protein, certo? certo. Na proteína da carne, a gente vai encontrar uma quantidade razoável de creatina, né? Tá? E na proteína vegetal, a gente encontra uma quantidade razoável, uma quantidade bem importante de glutamina. A glutamina, ela é um aminoácido específico, a gente produz dentro do nosso corpo, mas ela é naturalmente presente nas plantas. Tanto que a glutamina que a gente usa, essa em pó que a gente compra, ela é derivada da soja, né? Ela é retirada da soja. Então, na proteína vegetal, a gente não tem lactoferrina e não tem taurina, mas tem uma quantidade importante de glutamina. E na proteína, no bife proteína, na proteína de carne, a gente vai ter uma quantidade importante de creatina. O que é importante a gente chamar atenção para esses três tipos de proteína que a gente tem no mercado é exatamente os aminoácidos que as compõem. Então, o whey, ele é 100%, ele vai ter todos os aminoácidos essenciais, semi-essenciais e não essenciais, ele é completo. Na Tá. proteína vegetal, para que ela tenha o máximo possível de aminoácidos essenciais, semi-essenciais, não essenciais e chegue muito próxima do whey, precisa misturar. Então, hoje a gente tem uma mistura padrão que é ervilha e arroz, que chega muito próximo disso. E no beef protein, não tem comparação, porque Tá. ela é muito específica. Só para você ter uma noção, o beef protein ele tem uma composição de aminoácidos muito parecida com arroz e feijão, porque é a combinação que a gente consegue substituir a carne, mas não chega nem perto do whey. Legal. Dan, fora essas aplicações, há alguma mais que você queira acrescentar, que você se lembre aí, que é prática sua? Bom, eu uso whey para tudo. Eu uso whey para tudo, né? Eu uso para bebê, para criança, principalmente em fase de estirão. Gosto muito. Porque eles aumentam bastante a necessidade básica. Se a gente Eu pega tenho lá na... usado com meu filho de 12 anos, que ele tá dando cada piscada uma espichada e tem sido bem legal. Porque se a gente pega as diretrizes, nessa fase de estirão, aumenta realmente a necessidade proteica e o cálculo é diferente. Então, eu uso com eles, é muito bacana. Tem um amadurecimento da sexualidade, né? Dos órgãos sexuais, desculpa, e da produção de hormônios muito mais eficiente.
Uso muito com idoso, uso para emagrecimento. Na verdade, eu aplico whey como qualquer outra proteína e potencializo isso em determinados casos mais específicos, principalmente de imunidade. Você citou câncer, eu uso muito com paciente oncológico, apesar de eu atender pouco, né? Porque eu não estou no centro. E para pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Então, para eles, certamente. Resumindo, todo mundo pode usar, né, Dani? Todo mundo. E aí é realmente saber qual comprar, que marca, que tipo que você pode utilizar. Então, nada melhor também do que buscar um profissional, né, para te orientar, para poder te dizer o que é melhor e a quantidade. E uma das perguntas que chegou aqui para mim é marca. Não dá para a gente dizer marca, né, porque uma mesma marca ela tem vários tipos de proteína. Se a gente pegar uma marca aí bem famosa no mercado, ela tem desde a proteína mais barata, que é aquela mistura que você falou, da albumina, do leite em pó, né? E tem soro do leite, proteína do soro do leite, mas tem uma misturinha que é para viabilizar o custo, até aquele whey bem limpo, bem clínico, sem aditivos químicos, enfim. Exatamente. O que eu sempre oriento os pacientes, é olha o rótulo. Então, a gente tem duas coisas bem importantes para olhar, basicamente, para resumir. A quantidade de proteína por porção. Então, que varia bem, né? Vamos supor que a dose sugerida seja 32 gramas. Então, em 32 gramas, a gente vai ter 28 gramas de proteína. Então, esse produto certamente não vai ser muito barato, porque tem bastante whey, né? Tem bastante proteína. Com certeza tem uma quantidade muito pequena de gordura e de carboidrato, porque a maioria daquela quantidade é proteína. E aí você vai para a segunda parte, que é os ingredientes. Então, quantos ingredientes, quais são eles, né? O que compõe esse produto. E aí é basicamente isso que você tem que olhar. E aí você olha o preço, né? Que é a terceira coisa. O Danilo perguntou várias vezes a marca. A marca, é o que a gente está falando aqui. Né? Eu vou ser bem sincera, que eu acho que para fechar isso com bastante propriedade, você sabe disso, eu gosto muito de valorizar a nossa indústria. Marcas nacionais, né, Dan? Marcas nacionais. Eu queria que você dissesse bem sobre isso, porque a gente tem muito esse conceito do que tem lá fora é o melhor, né? Então, primeiro que eu trabalhei na indústria, ainda sou consultora, ainda trabalho com eles e eu conheço a parte de dentro da indústria no Brasil. E aí a gente não deixa nada a desejar. E já tive a oportunidade de participar de reuniões com uma das indústrias mais importantes dos Estados Unidos e realmente eles vieram ouvir o que a gente tem para falar porque a gente está radicalizando o mercado. Olha que louco, né? Eu fiquei encantada quando eu ouvi você falando disso. Isso é muito louco, porque quando ele me procurou também eu falei, como assim? Né? Senta aqui, vamos conversar. E para mim foi uma honra, não só por ele ter me procurado, pela indústria ter me procurado, mas também por enxergar o que a gente está mudando. A referência, né? Termos referência, exatamente. Então eu gosto muito de beneficiar, de valorizar, né, de prestigiar a nossa indústria. E também porque eu acho que o acesso para a gente que é profissional é muito importante. Se eu tenho dúvida de algum produto, eu tenho acesso a nutricionista, ao engenheiro de alimentos, o farmacêutico daquela empresa que está aqui do meu lado. É muito mais fácil para a gente sugerir. É muito mais fácil, porque quando as empresas encaminham produtos para a gente, não é só porque a gente é legal e eles querem divulgar. As pessoas acham que é isso. Não, eles estão mandando para a gente experimentar e dar o aval. E dar a opinião. E eles perguntam muito, né, Dan, em consultório, o que você achou, o que você trocaria, né? Tem essa troca bem importante, né? E isso personaliza o produto. Ele tá sendo desenvolvido para a nossa população, para o nosso país, para as pessoas que nasceram nesse clima. As nossas necessidades. As nossas necessidades. Então, eu gosto muito de produtos nacionais, porque a gente tem produtos incríveis. E num valor até que muitas vezes mais acessível, porque o dólar é caro, o euro é caro, tem a taxa de importação. Então,
tem toda a burocracia, tanto interna quanto externa, mas para a gente ainda acaba ficando muito mais viável, né? Então, o custo-benefício é maior. E essa história de whey limpo também é outra coisa que eu aprendi com você, né? É só aqui no Brasil que existe isso, porque lá fora eles não estão nem aí com a sucralose, né? Não estão nem aí com... Só essa empresa, que é americana, que me visitou aqui no Brasil, ela é a única empresa estrangeira que tem um whey limpo. Esse clean que a gente fala, que é sem nada, que é a proteína do soro do leite pura, sem adoçante, sem corante, sem flavorizante, sem sabor nenhum. Uhum. E eles copiaram da gente, eu achei sensacional. Por quê? Porque a nossa indústria ouviu nós O profissionais e nutricionista. eles fizeram uma linha inteira pensada e desenvolvida com a nossa opinião, com a nossa necessidade, com aquilo que a gente vem falando para eles. Lá fora, a proteína, ela ainda tem esse cunho esportivo. Pouquíssimas marcas têm a linha clínica como a gente tem aqui, porque também a atuação do nutricionista lá fora é diferente. Não é. Nossa, é completamente diferente. E eles não têm muito apego a esse negócio de adoçante, e a justificativa deles é que a quantidade que vai é pequena, que eu acho que não é. Quem já tomou aminoácido livre, puro, sabe quão amargo é. Então não é pouco adoçante, é bastante adoçante. Eles falam, é pouco, e o impacto que isso tem na vida do indivíduo é muito pequeno. Que eu também não concordo muito, mas cada um com seus problemas. E talvez eles não usem também como a gente usa, né, Dan? Porque como a aplicação é tão, talvez, focada no atleta, né? Isso é. E aí, o conceito de clean deles, de mais natural, é o que a gente chama de natureba. O conceito deles de natural é todo voltado para a linha vegetariana e vegana. Tá. Então, quando você quer uma coisa mais limpa, você acaba tendo que ingerir lá, comprar lá a proteína vegetal. Que é diferente daqui. A gente já consegue ter um whey limpo. Lá não. O mais limpo é vegano. E como tem, né? As marcas estão investindo muito, né, o Dani, em linhas clínicas, né? Sim. Cada vez a gente vê uma nova marca, né? Novos produtos, isso é bem legal. É bem legal. Aqui no Brasil, praticamente todas, praticamente, né? Tem uma outra que ainda tem o seu DNA, que é para a linha esportiva, e a única coisa que eles estão fazendo ajustando sugestão de dose no rótulo, porque sabe que não é só atleta de elite que vai usar. O praticante de atividade física acaba usando também, e aí ele não pode superdosar, porque também vai ter prejuízo, né? Mas todas elas, praticamente todas elas, tem a linha clínica. Daí Sim. Só pra gente fechar, teve alguém que perguntou por que tanta proteína que você citou ali como exemplo 800 gramas e que não daria conta. Foi só um exemplo que você deu, né? Isso. Foi só para ilustrar que, por exemplo, dependendo da situação... Porque ela perguntou quantas gramas dia, enfim, né? A gente pode chegar, para indivíduo saudável, até 2 gramas por quilo de peso por dia. Tá. Para indivíduo saudável. E na injúria, esse gramas por quilo de peso, ele fica muito subjetivo, porque a gente vai fazer o cálculo em percentual. Então, primeiro a gente faz o cálculo em percentual, para depois a gente saber quantos gramas por quilo de peso a gente vai dar. E também vai depender muito do trato gastrointestinal desse indivíduo. E quando você fala 2 gramas por quilo de peso para o indivíduo saudável, a gente está contando a atividade, que ele pratique atividade física ou isso, como que é, Dan? Isso entra no cálculo geral, né? O fator atividade e o fator injúria, ele entra no cálculo do valor energético total. Então, aí é o que eu falo, aí a gente entra numa divisão de percentual. Mas isso seria aquela saída básica, né? Que a gente está acostumada mesmo para... Não é nem um indivíduo sedentário que não dá nem 100 passos por dia e não é uma atleta de elite, mas é uma pessoa que deambula, né? Uma pessoa que anda, que fala, que tá minimamente saudável, não tem nenhuma doença associada, mesmo que seja uma rinite. Ela não tem não tem nada diagnosticado, ela é saudável. Então, na hora do cálculo, tem esse até 2 por quilo de peso. E aí, dependendo das injúrias, a gente vai mexer nisso através dos cálculos percentuais.
Show de bola! Como te agradecer, né, por tanta informação, pelo seu tempo. Eu falo que tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida, né? Ninguém dá o tempo assim. E você sempre se doando lá no grupo de Nutris, como a gente aprende aqui com live. Ela tá sempre fazendo live com outros Nutris que colocam ela aí, que nem eu, na fogueira. E vamos, Dani, responde! Não, Então, para te mim, agradeço muito, muito, muito pelo seu tempo, por toda essa explicação e tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil. Acho que conseguimos gravar aqui, então teremos esse conteúdo tanto no YouTube da Dani, quanto do meu YouTube, para poder compartilhar com quem não estava aqui, e quem está aqui puder compartilhar também esse conteúdo, né, para que informação boa, de qualidade, chegue mais rápido aí, para que todo mundo tenha acesso, certo, Dani? com certeza. Mi, eu agradeço. Acho que quanto mais pessoas a gente atingir, melhor. Quanto mais pessoas tiverem consciência daquilo que está fazendo, melhor. Quanto mais afunilada a gente puder dar nas informações do Google, melhor, né? E eu acho que isso traz mais credibilidade para a gente, para com os seguidores, com os futuros nutricionistas. Então, eu brinco que a gente está com a foice passando pelo matagal, deixando a trilha Deixando pronta. mais aberto. Com certeza. E tá tudo bem. A Dani fez parte da primeira equipe de visitação, né, da primeira empresa que a gente tinha aqui de suplementação. Então, ela já abriu muitos caminhos aí, com certeza, para muitos profissionais. Te agradeço, então, Dani, que volte em dobro aí para você, em triplo, em quíntuplo, enfim, que a gente possa realmente divulgar o bem aí e informação de qualidade. Gratidão, obrigada por todo mundo também que estava presente. E em breve eu cato a Dani para fazer outra live e me mandem sugestões aí, que na linha de suplementação ela arrasa, não tem ninguém como ela. Obrigada, Mi. Obrigada, pessoal. Beijão. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.